Olá, povo de Deus. Deus abençoe a cada um. Estou aqui para uma palavra bem breve. Falei na semana passada que nós íamos trazer alguns temas que têm sido motivo de dúvida para algumas pessoas e que me pediram que, se eu pudesse, explicasse a respeito disso. E nós vamos dar uma palavrinha bem breve a respeito de cremação de corpos. Isso tem sido uma dúvida de muitas pessoas. Quando eu morrer, será que eu devo ser enterrada? Eu devo ser cremada? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? E o que eu quero dizer para vocês, queridos, é o seguinte. Em Gênesis 3,19, diz que nós fomos feitos pó, e ao pó voltaremos. Nós somos pó, fomos feitos do pó, e vamos voltar ao pó. Isso é a palavra bíblica. Na morte, queridos, na realidade, a pessoa volta ao pó. Isso é o que acontece, é o processo de decomposição do corpo. A cremação apenas acelera esse processo. Mas o fato é que, segundo a Bíblia, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Deus tem o poder de ressuscitar, independente da forma como o corpo foi tratado. Se cremado, se sepultado, se morreu afogado e lá ficou. Isso não importa. Deus tem o poder para ressuscitar cada um para a vida eterna com Ele, outros, infelizmente, para a vida eterna, mas não com Ele. Mas todos nós teremos uma vida eterna. Como vai ser nossa eternidade? No Velho Testamento, existe a forma mais comum, não era cremar. Existem dois casos. Um de um homem que, por desobediência a algumas leis, ele foi cremado junto com sua família. Foi feita uma fogueira, assim deles, vamos dizer, por punição. E também, no caso, o rei Saul e seus filhos foram mortos pelos filisteus, pendurados em postes, e como uma atitude de respeito ao rei e de piedade, os israelitas tiraram de lá e aí cremaram esses corpos, que já estavam em decomposição por estar ali pendurados, mortos num poste. Mas não que isso fosse a norma. A norma geralmente era colocar em tumbas, em cavernas, rochas ou até na própria terra. Agora, no Novo Testamento, também a forma mais comum era enterrar os mortos, ou então colocarem em tumbas, né? Em rochas, como foi no caso de Jesus. Na realidade, então, o que nós temos que entender? Que a Bíblia não tem mandamento para isso, se deve um corpo ser cremado ou enterrado. Ela não fala ou deixa de falar sobre como devemos fazer, ou se é pecado ou se não é pecado. Então, eu entendo que cada familiar escolhe a opção que quer para cuidar dos corpos, dos seus mortos. Então, não há lógica, como alguns dizem, dizer que o cristão que é cremado não vai para o céu. Não há lógica sobre isso. A Bíblia não nos dá respaldo para falar sobre isso. A família escolhe pelo que quer fazer com os corpos de seus mortos, de seus entes queridos. Agora, querido, eu vou te dizer uma coisa. Se há dúvida com relação a isso, o livro de Tiago, Tiago 1,6, diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Peça a Deus que Ele vai te esclarecer a respeito disso. Qualquer assunto que a gente esteja em dúvida, se a gente não tem certeza do que deve fazer, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria a respeito do que fazer. E a palavra de Deus diz que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Então, a paz de Deus, que Deus coloca em nosso coração, é o que vai fazer decidir, é o árbitro. Então, se você sente paz em alguma coisa, que a Bíblia não está te dizendo se é errado ou se não é, se é pecado, se não é, pela opção que você tiver. Se você sentir paz no seu coração, fala, querido. A Bíblia não vai te reprovar, a palavra de Deus não vai te reprovar sobre isso, porque ela não cita se é errado ou deixa de ser. Paulo, falando aos Coríntios, 15:44, ele diz que o corpo vai ser semeado em fraqueza, mas ele ressuscita em poder.
Paulo diz também que o corpo vai ser semeado no natural, mas vai ressuscitar o corpo espiritual. Receberemos um novo corpo. E para aqueles que morrem em Cristo, um corpo glorioso. Seremos transformados, querido, livres do pecado. Para aqueles que morrem em Cristo, serão ressuscitados já livres do pecado, da contaminação do mundo, e terão o seu corpo transformado. João, falando na sua primeira carta, 1 João 3:2, e também nós vemos em Filipenses, que eu vou falar para vocês, Filipenses 3, também 21, 22, a Bíblia, a palavra de Deus nos garante que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Aqueles que morrerem em Cristo, quando ressuscitarem, igual como Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele andou no meio do povo, ele comeu, ele bebeu, ele transpôs portas que estavam fechadas, paredes que existiam. Não havia mais limites para esse corpo glorioso. E a Bíblia diz que nós teremos, quando ressuscitados, aqueles que em Cristo morrerem, que tiverem vivido uma vida com Cristo, eles vão ter seu corpo glorioso, como Jesus teve seu corpo glorioso. O corpo de Jesus, quando ele ressuscitou, podia ser tocado, andava, comia, transpunha portas, e assim nós vamos poder fazer. Então, não importa o que foi feito, o que será feito com o corpo, se cremado ou sepultado. Deus transformará o nosso corpo abatido num corpo conforme o seu corpo glorificado. Amém? Nós temos que ter essa certeza e essa paz de que nosso corpo, independente do que foi feito com ele quando morrer, nós vamos ter nosso corpo conforme o de Jesus, glorificado, se tivermos vivido com Jesus. Isso a Bíblia nos deixa bem claro. E o livro de Daniel, quero ler aqui para vocês, ele diz no capítulo 12:2, multidões dormem no pó da terra e acordarão. Então a cremação não é pecado, não impede o processo de ressuscitação, de ressurreição. O que vai mudar é para onde, quando você ressuscitar, vai. Se para o lado de Deus ou se não é para o lado de Deus, que eu prefiro nem dizer o nome do que seria, mas a Bíblia cita. Então nós não temos que nos preocupar o que vai ser feito com o nosso corpo depois que nós morrermos. Isso aí, o corpo acabou, o corpo é um invólucro apenas. Nós temos que nos preocupar agora com nossa alma, com nosso espírito, porque isso sim é que vai contar para Deus e para uma vida eterna. Nosso destino, queridos, ele é traçado agora. Eu já deixei isso bem claro muitas vezes para vocês. É agora, em vida, em terra, que nós traçamos nosso destino. Não existe o que uma época era falado, que a pessoa morria e ia para um lugar onde ia definir para onde ia, tipo era o purgatório. Não existe, a Bíblia não cita isso. Não existe esse nome na Bíblia. Não é verdade. Aqui é o nosso destino. Procura viver a tua vida com Deus, de acordo com a vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus, amando a Deus, vivendo de acordo com Ele. Você tem garantido o teu destino no futuro, na vida eterna com Ele. Mas se você não faz isso, não se interessa, não crê, não põe em prática, você não pode achar que o teu destino vai ser com Ele. Isto é bíblico. Isso são palavras bíblicas. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, para ter como garantido que vamos viver com Ele a eternidade. Amém? Então, que Deus te abençoe, te guarde. Isso são momentos de orientação, de tirar dúvidas de pessoas que me pediram que falasse sobre isso. E na próxima semana eu quero falar sobre um outro assunto. Sempre que tiver algo diferente com relação a toda essa parte mundial, como eu tenho falado para vocês, eu também trago por aqui, tá bom? Então fiquem na paz, eu estou em viagem, orem por mim, pelo meu marido, pela nossa viagem. Ele nos trouxe até aqui em paz e para que Deus nos leve em paz e segurança. E eu agradeço a todos e peço a bênção de Deus sobre a vida de todos. Amém?